Fala galera, tudo bem? Eu sou a Jaine e vou falar um pouquinho sobre como organizar e estruturar uma célula de discipulado. Antes da gente entender as etapas, seria muito bom a gente compreender o porquê da célula, qual que é o objetivo. Então, a primeira característica é que ela seja um pequeno grupo, por isso o nome célula. Ela também tem como objetivo trilhar as pessoas, colocá-las em um trilho formativo, com instrução não só intelectual, mas também espiritual, levando cada um dos que estiverem ali a ter um conhecimento, e assim um relacionamento com Deus. Então, ela é uma oportunidade dentro da missão, ela é um espaço dentro da missão para cuidar, das almas, mas também formar, cada um dentro da sua realidade. A gente pensou em uma estrutura, mas não se prenda a isso. O importante é que os princípios não sejam negligenciados. Quais são eles? Proximidade e experiência com Deus. Então, dentro da sua realidade, se você tiver uma inspiração aí do Espírito Santo, você pode tentar modificar uma coisa ou outra, não tem problema. Mas esses dois princípios não podem faltar. Então, a célula, ela é um espaço para uma experiência de conhecimento, de se aprofundar no conhecimento de Deus. Não é um momento para ser querigmático. O que isso significa? Quando eu entendo o porquê a célula deve existir, eu trabalho e faço de tudo para que ela atenda esse objetivo e cumpra o seu papel. Então, o querigma, que é aquele momento impactante com Deus, ali uma primeira experiência, ele é mais voltado para um maranatá ou para um outro encontro. A célula, ela tem esse foco mais pessoal, levando a pessoa a ter esse conhecimento de Deus. Então, vamos lá. Falando um pouquinho desses dois princípios. Pessoalidade e experiência com Deus. O porquê da pessoalidade? Se nós estivermos falando de uma missão de 30 servos, por exemplo, não tem como um só discipulador, que é a pessoa responsável ali por direcionar a célula, ela entra na realidade de cada um dos que ali estão. Não tem como ela conhecer profundamente todos. Então, quando a gente fala da pessoalidade, é porque permite com que a gente conheça cada um. E conhecendo cada um, a gente consiga colocá-los numa realidade particular em Deus. Conhecendo as dificuldades, conhecendo ali a pessoa como um todo. Então é importante que o discipulador ele olhe para as pessoas que ali estão como verdadeiros amigos, não só como pessoas que vão ser formadas, mas o discipulador precisa entrar naquela realidade, conhecer verdadeiramente aquela pessoa, a família, entrar na casa, para que assim a gente consiga direcionar melhor. O segundo ponto também é a experiência com Deus. Então, o que significa? Precisa ser um ambiente voltado a esse encontro. Então, aquilo que vai ser formado, aquilo que vai ser passado, precisa ter um embasamento. E para isso a gente tem alguns materiais, principalmente a nossa Bíblia, a nossa palavra. Mas você pode utilizar de algum conhecimento, de algum livro espiritual, até mesmo a nossa cartilha de servos, cartilha vida de oração, enfim. O catecismo também, para que tudo isso dê uma base, de certa forma, dentro do que a igreja ensina. Afinal, nós não queremos dar de nós mesmos para o outro, e sim daquilo que Cristo nos deixou. Então, com esses dois princípios, a gente consegue entrar no detalhe, no passo a passo da célula. Antes disso, é importante a gente entender o porquê do formato em célula. Então, esse formato foi o formato que fundamentalizou todo o início aí da nossa igreja. Então, a igreja primitiva, ela começou dessa forma. Então, os apóstolos, eles se reuniam nas casas e nós imaginamos que as casas daquela época não eram casas tão grandes assim. Então, nas casas pequenas, cabiam 20, 10 pessoas, não sei. Eles tinham aquele momento de apostolado, de discipulado, e também seguiam por um caminho de vida fraterna. Então, eles conseguiam conhecer o povo que ali estava presente.
E se esse foi um modelo que deu certo até hoje, afinal nós estamos aqui, toda a fé foi transmitida dessa forma, por que não continuar? Né? Então, muitas vezes a gente fica pensando em criar 1000 maneiras, criar vários métodos, enfim, sendo que Cristo já nos deixou um método tão perfeito. O que a gente precisa fazer é adaptar ele à nossa realidade com os nossos desafios e continuar. Então, vamos lá. O primeiro passo, né, da célula é que ela, primeiro, tem essa proporção razoável. Segundo, né, quando você marcar a célula, é importante que você faça um convite para essas pessoas, para que elas se sintam importantes. Não só jogar no grupo de WhatsApp, um grupo de servos ou alguma coisa assim, mas já começa com essa pessoalidade desde o começo. Então, chama no privado, ou se você vai encontrar a pessoa durante a semana, faz esse convite já de uma forma diferenciada, para que ela se sinta importante para estar ali. Segundo, quando agendar a célula, é interessante que ela tenha uma duração aí de 1 hora e meia, que ela não se estenda muito, porque se for num tempo curto e bem aproveitado, isso não fica cansativo. Então as pessoas elas vão ter o desejo de continuar participando e aí, né, começando no horário, já quebrando alguns vícios de uma cultura que a gente já vem trazendo, né, de que os jovens sempre atrasam, os jovens sarados atrasam, enfim, a gente já começa no horário, já faz um cronograma certinho para que seja bem aproveitado esse tempo com essas pessoas. Até porque elas se programam para estar ali. Então, falando agora do início da célula mesmo, né? É importante que comece com a acolhida. Então, você, discipulador, chegue antes no local, se não for na sua casa, né? Se for na casa de alguém, chegue antes, prepare o local, né? Você pode até colocar as cadeiras em formato de círculo, até para gerar uma proximidade, se possível, né? Então, conforme as pessoas forem chegando, acolha elas com amor, vendo Deus em cada um deles. Logo em seguida, a gente pode começar já com um momento de louvor, que já é uma forma da pessoa abrir o seu coração. É esse quebra-gelo, né? Um momento para a gente render graças. Então você pode colocar algumas músicas que sejam de fácil compreensão, já conhecida ali pela galera, para que eles se sintam à vontade, né? Então, às vezes, a célula é depois de um dia de trabalho, então a pessoa está mais cansada, enfim. Então, nesse momento, ela já vai preparando o coração dela para aquilo. Em seguida, é importante que a gente faça um momento de oração. Justamente, né, para dar continuidade a esse preparar do coração, mas também essa oração já serve como um pequeno discipulado, onde o discipulador ali, ele conduzindo aquela oração, ele ensina, né, a pessoa a rezar. Então, pode ser um momento simples, né, é algo mais inicial mesmo. E aí depois a gente vai fazer um momento da partilha. Então, às vezes você já vai ter um trilho aí, né, de passagens bíblicas, não sei. Você vai seguir uma linha formativa. Então, por exemplo, você pode ler aquela passagem bíblica ou pedir já para alguém ler, para que as pessoas também se sintam inseridas na célula. E aí ali você pode gerar um tema de discussão, né? Uma discussão sadia, sempre respeitando a opinião de cada um. Então, ao inserir o tema, né, você pode deixar com que as pessoas conversem. A célula não é um momento de pregação, né? Não é aquele momento que o discipulador ele vai pregar, né, dar o testemunho, enfim, não é bem isso. É um momento mais voltado a essa partilha fraterna, né, onde as pessoas elas vão começar a refletir. Então é importante gerar questionamentos, né? Então formule perguntas para caminhar todo esse processo, né, onde a pessoa, ao compreender ali o que o texto bíblico traz, né, como aplicar isso no dia a dia, né, o que isso significa para mim. E aí deixa as pessoas falando, né? O seu papel ali é conduzir aquele momento. Não é você falar a sua verdade, a sua pregação, não. É realmente permitir com que eles se sintam à vontade e falem, né?
E ao formular perguntas, até uma dica, né? Mesmo que fique ali um momento de silêncio, não tem problema. Às vezes o silêncio ele incomoda e aí alguém vai lá e acaba respondendo. Então, deixe que seja bem livre mesmo, para que todos participem. Quando alguém partilhar, colha, né, informações do que a pessoa falou e ressalte aquilo como importância. Então, logo depois de toda essa partilha, que aí também você pode fazer um momento de dinâmica, não sei. Usa a criatividade, né? Até para não ficar sempre a mesma coisa. Mas quando você fizer uma conclusão final ali sobre o tema, ressalte a importância do que cada um falou. Para que a pessoa se sinta mais uma vez importante ali e falar, nossa, aquilo que eu falei realmente contribuiu. E aí o importante é a gente sempre conduzir aquele raciocínio, aquele diálogo para verdade, né? Para Cristo. Então, finalizando esse momento, que é muito importante, você colhe, né, um pouquinho ali do que cada um falou e dá aquela conclusão final. E isso já é suficiente. Então, nesse momento de meditação, é importante, né, pegar, extrair ali, né, da Bíblia, não sei, ou de algum outro material que vocês estejam utilizando, principalmente como eles vão colocar aquilo em prática. Porque é ali que a gente já vai começar a formar o cristão, né, ajudar ele nesse processo. Então, ele tem o contato com a verdade, que a verdade é Cristo, né, a verdade foi proclamada para ele de alguma forma, mas a verdade também precisa fazer com que ele mude o comportamento. Então, que ele insira Cristo na sua vida, né? Então, com aquilo que foi dito, como que ele vai agir diferente no dia seguinte, por exemplo, né? Como que ele vai se tornar uma pessoa melhor. Então, eu acho que o ponto mais importante aí nessa parte da meditação e da partilha é frisar que não é uma pregação, né? O seu papel ali é conduzir, né, uma discussão e abrir essa mente, né, da galera a olhar para Cristo dessa forma. Então, nesse momento também, a gente consegue abordar alguns temas específicos. Então, nesse trilho formativo de discipuladores, a gente colocou, né, para as células pós-Maranatá, alguns exemplos de catequese. O que significa isso? Então, dentro daquele momento de partilha, às vezes você pode abordar algum assunto, como viver reconciliado, como a castidade, para a galera que está vindo de Maranatá, por exemplo, que às vezes não conhece, não sabe o que significa. E ali você vai dando temas, embasando aquilo de uma forma catequética, para que não fique ali só naquela partilha, mas que dê um fundamento, talvez, para uma realidade mais específica, né? Esse é o momento de formar a pessoa. E ali também você pode trabalhar, de certa forma, alguma realidade pontual que você identificou naquelas pessoas, que você identificou, às vezes, na missão, né? Para que juntos vocês comecem a trilhar esse caminho, né, de novos cristãos. E, por fim, tem o momento da convivência, né? Então, ao finalizar ali a meditação, você pode fazer uma oração de encerramento, alguma coisa assim, e aí seguir para essa convivência. E esse momento ele é muito importante, né? Então, às vezes você pode pedir de uma forma simples, cada um leva uma coisa para comer, para beber, ou na casa da pessoa, a pessoa fornece esse momento, né? Promove isso. Mas qual que é a importância disso? É ali, né, naquele momento de descontração, que você consegue chegar, talvez naquela pessoa que se manteve tímida a célula toda, ou que você consegue conversar um pouquinho melhor como foi a semana, você consegue entrar na realidade do outro, né, naquele ambiente que foi criado. Então é para ser um momento leve, né? Todas as conversas ali, elas têm que ser bem, bem naturais, assim, mas você pode usar da intencionalidade naquele momento, né? Então, eu vou aproveitar e vou chegar ali perto de alguém, né? Conhecer um pouco mais aquela pessoa, às vezes um novo que chegou ali, e gerando já esse vínculo. Então, a célula, ela serve para a gente ter essa experiência de Deus, né? Tanto com base na doutrina, quanto do cuidado da alma. Então, a gente vai ter algo concreto, ali mais dogmático, catequético,
mas também nesse cuidado pessoal da alma. E num modelo pequeno de célula, isso é possível, porque você consegue ver quem faltou, quem foram os novos que chegaram. Eu até recomendo que você faça uma lista de presença na sua célula, para você ter ali no detalhe, se as pessoas estão participando, se não estão, para já de alguma forma tentar envolver todos, né? E aí, outras orientações, por exemplo, a frequência. É interessante que a frequência seja semanal, no máximo quinzenal. Por quê? Isso gera uma constância. E aí é importante que não fique mudando, por exemplo, de dia, que não fique mudando de horário, que seja sempre num horário fixo para que as pessoas também se organizem para isso, certo? Então, a célula ela também não precisa ser fechada, ela pode ser voltada ali para a galera da missão, mas se alguém da missão quiser levar uma outra pessoa, também não tem problema nenhum. O importante é que ela seja cristocêntrica, então que ela sempre tenha Cristo, que ela sempre esteja voltada a Cristo, né? E também é um momento que você pode, às vezes, deixar algum aviso da missão, já levando aquela galera a ter esse contato, com as outras realidades. E agora, voltando um pouquinho para o discipulador. Se prepare antes para essa célula, Então, ore pelas pessoas que ali vão estar presentes, se prepare em relação ao tema, não chegue ali no dia, abre a Bíblia, aquela coisa, A gente acredita na condução do Espírito Santo, com certeza, mas isso exige de nós uma prudência. Então, se prepare, estude. O discipulador, ele é aquele que também dá esse conteúdo formativo, Uma outra coisa, na célula você pode deixar uma pequena atividade para que a pessoa realize em casa, por exemplo. Porque aí isso já serve como base para você ter um contato com ela às vezes na semana, para ter aquele gancho de puxar algum assunto e tal, e também para fazer com que ela vá no outro dia, na outra semana, por exemplo, Então, seja amigo das pessoas da sua célula. Cuide de cada uma na sua individualidade, mas cuide com muito amor, O discipulado é algo que exige de nós um grande esforço, mas que isso seja uma verdadeira oferta de amor, que nós estejamos dando ali para aquelas almas. É um momento para a gente desenvolver essa maternidade, essa paternidade espiritual. Então, olhe para cada um na sua individualidade, E acredite que esse é um momento muito frutuoso. Então, a nossa igreja, ela cresceu dessa forma. Então, é assim que esse foi o modelo, que Jesus deixou. Então, que a gente possa seguir ele, acreditando nesses frutos. Então, é isso, galera. Então, um grande resuminho. A célula ela pode ser organizada com o momento inicial da acolhida, depois a oração, a partilha da palavra, esse momento da meditação, o encerramento e aí a convivência final. Seja criativo, Utilize dos dons que o Espírito Santo te deu para que você faça daquele momento muito único para as pessoas que estiverem ali presentes. Tá bom? Então é isso, um grande beijo e fiquem com Deus.